Eu gostaria de apresentar o Américo. Nós combinamos com o Américo que ele mesmo vai fazer a sua apresentação, porque eu gastaria aqui provavelmente algum tempo para ler todo o conteúdo do seu currículo, né? Então, já agradeço o Américo, né? A disponibilidade dele, né, como fellow do CCPS, para nos falar sobre a segurança de processo na visão do CCPS no mundo, né? E ele, com certeza, vai poder contribuir não só com a visão do CCPS, mas a visão dele como uma pessoa que é reconhecida no Brasil, não só no Brasil, sobre o tema gerenciamento de risco, principalmente gerenciamento de risco de processo. Então, Américo, passo a palavra para você e agradeço a sua grande colaboração com a UBQ e o grupo de estudos. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar a UBQ e agradecer pela oportunidade de estar contribuindo com esse importante seminário. Para mim é um orgulho estar apresentando sobre esse tema e também representando o CCPS, instituição a qual eu tenho aproximadamente 21 anos de relacionamento contínuo, a qual eu tenho um grande respeito e admiração. Vou me apresentar rapidamente. Eu tenho mais de 36 anos de atuação na área industrial e acredito que não tenha uma apresentação que fale de segurança de processo, que não relembre, que não fale sobre o acidente de Bhopal. E eu sou um testemunho ativo do que é estar numa organização. Em 3 de dezembro de 1984, eu era engenheiro recém-formado e trabalhava na área de manutenção na Union Carbide, na unidade de candeias de eletrodos de grafita, e eu pude vivenciar o que é fazer parte de uma organização que vive, mesmo distante, na Índia, uma catástrofe. É algo muito difícil e crítico e inesquecível para a vida pessoal e profissional. Por anos, atuamos em manutenção e engenharia, manutenção da Union Carbide, engenharia na Dow Química, onde nós aprendemos que projetar e manter uma instalação com foco na prevenção de acidentes maiores, isso sim é projetar, isso sim é manter uma instalação com foco em gerenciamento de segurança de processos. Com esse conhecimento técnico adquirido nessas duas grandes organizações e tendo acumulado e assumido compromisso, cultura, fomos convidados para se integrar à Dupont, onde tive a oportunidade de ser líder de saúde, segurança e meio ambiente de uma das unidades e ser, por que não dizer, influenciador de um processo de desenvolvimento cultural e de segurança de processo no Brasil e no mundo, que trouxe para mim grande aprendizado e uma grande mudança dentro da minha forma de enxergar que nós estamos aqui para aprender, transferir conhecimento e contribuir para a preservação da vida. Com a experiência corporativa nessas 3 organizações, visão de gerenciamento de risco, tivemos um desafio grande. Numa multinacional brasileira, que não tinha uma cultura de segurança de processo, mas era nascendo como já uma multinacional, e tivemos que implantar uma tecnologia, um sistema, uma cultura que transformasse essa organização em um dos benchmarks mundiais na área de gerenciamento de segurança de processo. Assim foi, e após alguns anos, concluímos esse ciclo dentro da organização, nos aposentamos e criamos a RSE Consultoria, onde temos uma atuação global, com um envolvimento muito grande na prevenção de acidentes e preservação das vidas e prevenindo catástrofes ambientais e de ativos. Há 21 anos, mantemos um relacionamento de confiança e contribuição e fomos os responsáveis por trazer o CCPS ao Brasil e apresentá-lo a organizações nacionais. A Braskem foi a primeira empresa nacional a se filiar ao CCPS, depois apresentamos a Petrobras e tivemos o grande prazer da Petrobras aceitar, e hoje contribuímos com o CCPS, sendo fellow, membro emérito e sendo chairman mundial da tradução dos guidelines do CCPS para o português.
Eu não poderia deixar, fiz muitas reflexões e essa apresentação eu não poderia dedicar a outra coisa. Então, essa mensagem de saúde, segurança e paz que eu gostaria de passar, não apenas ao Brasil, ao mundo, eu queria dedicar essa apresentação à memória das milhares de vítimas do coronavírus e o sofrimento que tem trazido a todos os familiares dessas vítimas. Eu queria apresentar a vocês o que é a RSE Consultoria, Gerenciamento de Risco e Sustentabilidade Empresarial, com a nossa frase que nos marca: prevenir para perpetuar. RSE Consultoria. Agir no presente, com os aprendizados do passado, com uma visão responsável e comprometida com o futuro das gerações e demais partes interessadas. É com esse fundamento que o gerenciamento de riscos atua, assegurando a vida das pessoas, meio ambiente e das empresas. Não é apenas uma questão técnica, mas de ser humano. Gerenciar riscos é o anseio pelo engajamento, comportamento e o desenvolvimento cultural e profissional, para assim gerar sustentabilidade empresarial, o que resulta em integridade e confiabilidade das instalações e da gestão dos processos, pilares importantes para as organizações que desejam se perpetuar. É por isso que a RSE Consultoria existe. Nascemos para apoiar empresas, profissionais e instituições, agregando valor através de uma metodologia que promove o compromisso, aprendizado, gerenciamento e conhecimento de riscos. A RSE tem por objetivo gerar soluções inovadoras com base nas necessidades e oportunidades de seus clientes. A busca pela liderança e excelência são constantes, assim como a conquista de resultados, a melhoria do desenvolvimento profissional e a satisfação daqueles que confiam em nós e na larga experiência adquirida em décadas por nossos especialistas. Somos um centro de excelência que atende empresas pelo mundo com soluções tecnológicas, implementação e integração de sistemas de gestão, legal compliance e coaching profissional e organizacional, sempre com foco no gerenciamento de riscos operacionais e empresariais. Não só a sustentabilidade empresarial nos inspira, mas também a social e ambiental, pois entendemos que o mundo precisa ser perpetuado. É acreditando nisso que colaboramos para que as empresas não só convivam de forma harmônica com o meio ambiente, mas entendam que todos nós fazemos parte de um mesmo ecossistema. A RSE Consultoria também atua na disseminação do ensino. Aperfeiçoamos o aprendizado de profissionais com cursos de especialização, além do incentivo através de bolsas de estudo. Essa é nossa responsabilidade para que todos possam conhecer e disseminar os benefícios do gerenciamento de riscos e sustentabilidade empresarial. Gerenciar é prevenir perdas e formar uma cultura proativa e focada na melhoria contínua. É garantir a saúde, o progresso e a segurança de todos. Entender essa filosofia é colocar a vida das pessoas, das empresas e o meio ambiente em primeiro lugar. RSE, prevenir para perpetuar. Então, quando fazemos uma reflexão desse papel e a importância da qualidade na gestão das organizações e na prevenção de perdas, se botamos o nome qualidade no Google, aparece nada mais nada menos que quase 300 milhões de resultados. E o que é que pode ser definido como qualidade? Eu pensei, vi algumas definições e busquei trazer uma reflexão para nós. Qualidade pode ser definida como um estágio em que a satisfação das partes interessadas ela é atendida em relação às suas expectativas e suas necessidades. Fazendo uma reflexão da importância do assunto segurança operacional e segurança de processo, existe uma pesquisa mundial da Marsh-McLennan Report, que ela mapeia e acompanha os 100 maiores acidentes que causaram as maiores perdas no mundo em toda a história. E nos últimos 2 anos, 2018 e 2019, contribuíram com o segundo par de anos com a maior ocorrência de grandes acidentes catastróficos no mundo, quando mapeamos os últimos 3 anos, 30 anos. O que queremos dizer? No par de anos 88 e 89, tivemos
6 grandes eventos. Em 2018, 2019, tivemos 4 grandes eventos. E aí a pergunta é, por quê? Por que 30 anos depois, o processo de aprendizado, o processo de aculturação, ele não se perpetuou? Ele não melhorou? Aqui nós podemos ver claramente 6 grandes catástrofes, 88, 89, 4 grandes catástrofes, e a oscilação ao longo desses anos. Então, a grande reflexão, como que está o processo de aprendizado organizacional na prevenção de acidentes maiores. Quando avaliamos os 6 eventos ocorridos em 88 e 89, e vale muito a pena avaliar 2 aspectos, que são as causas raiz da ocorrência desses acidentes e os fatores de escala. E o que são fatores de escala? São aqueles fatores que aumentam a consequência do acidente. Nós vemos que as causas raiz estão relacionadas a sistemas de trabalho, ou seja, a realização de atividades críticas, falha na realização de atividades críticas, e a questão de integridade e confiabilidade de ativos, como causas raiz. Quando vemos para fatores de escala, vemos que falhas nos planos de resposta à emergência e falha nos planos de combate a incêndio, combate ao fogo, aparecem como causas mais importantes em relação à consequência do evento ter sido maior. Agora vamos verificar em 2018 e 2019. Quando vemos 2018 e 2019, vemos que causas raízes, integridade e confiabilidade de ativos, e aparece algo como padrões de engenharia. E aí, padrões de engenharia remete a uma reflexão que todas as organizações têm que fazer, que é o seguinte: como que nossas organizações estão tratando a questão do envelhecimento das plantas, das unidades industriais, como está sendo gerenciado a questão de integridade e confiabilidade desses ativos, e mais do que isso, como que as atualizações dos padrões de engenharia que ocorrem a cada ano, ou década pelo menos, como que essas atualizações desses estándares de projeto, estándares de integridade e confiabilidade, estão sendo avaliados dentro da organização, revistos essas atualizações dos padrões, feita uma análise crítica em relação à instalação existente e definido um plano de ação para eliminar os gaps críticos que existem entre as unidades industriais que estão operando há décadas e que os seus projetos foram baseados em padrões de engenharia de 40, 50 anos atrás, com os padrões de engenharia, padrões de integridade e confiabilidade que existem atualmente. Quando vemos fatores de escala, vemos ainda proteções contra o fogo, o combate a incêndio, etc., etc., como algo crítico, como uma grande fragilidade dessas barreiras de segurança. Ou seja, precisamos incentivar nas organizações que, apesar do sistema de proteção contra incêndio serem barreiras mitigadoras, elas são críticas. Elas são críticas porque elas reduzem a severidade, elas reduzem a consequência de um acidente maior. E aparece de novo os planos de resposta à emergência, evasões, relações com a comunidade, etc., etc., como um fator que multiplica a consequência dos acidentes ocorridos. Quais são as barreiras que se identifica em diagnósticos, em pesquisas, e que fazem com que as organizações não aprendam com os acidentes que ocorrem? Existem 4 fatores principais. Um é a distância. Quando vemos a grande concentração da indústria, existe uma concentração muito grande na América do Norte, na Europa, e um polo um pouco menor na Ásia, e é onde você tem a maior quantidade de equipamentos, instalações, fábricas, e com isso a frequência de ocorrência de acidentes pode ser maior. Lá também tem legislações mais fortes. Mas só que quando ocorre um evento lá, muitas vezes, aí falando agora da oportunidade de crescimento, oportunidade de melhoria da segurança operacional nos outros continentes, África, América Latina, etc., nós vemos, em função da distância que existe entre esses continentes, em função ainda das regulações, das legislações não serem completamente alinhadas, às vezes existe uma complacência legal em relação à questão de gerenciamento de risco em países como o Brasil, onde a questão de segurança de processo, gerenciamento de risco ainda é muito jovem e muitas vezes desconhecida por grande parte das organizações. Quando falamos de cultura, a cultura, a depender do estágio cultural da organização, mas não é só o estágio cultural de segurança, e sim
cultura de segurança também é cultura baseada na confiança, onde, por exemplo, um dos indicadores mais importantes que existe na segurança operacional, na segurança de processos, é o reporte de eventos de segurança de processo de maior magnitude e de menor magnitude, que são os Tier 3, os nível 3, conforme a API 754. E muitas vezes a organização, pelo medo que existe entre as funções, existe um receio, um medo de se reportar vazamentos, de se reportar falhas operacionais, de se reportar falhas de manutenção que provocaram pequenos vazamentos e, com isso, se prejudica esse aprendizado interno nas organizações e esse compartilhamento de aprendizado entre todas as organizações. Ou seja, o diagnóstico de cultura tem que identificar esse processo de relação de confiança e o quanto o ambiente está propício para a abertura do processo de comunicação, surgimento de informações e uma gestão mais eficaz. Outra barreira, a visão de túnel. A visão de túnel, ela traz dentro da organização o conceito de que o evento aconteceu na outra organização. Então, mas não vai acontecer na minha. Né? Ou seja, como não teve um histórico na organização, não se acredita, não se avalia a fundo, não se faz uma análise de abrangência eficiente e eficaz para verificar quais os perigos daquele evento numa outra empresa, quais as causas da materialização daqueles perigos no acidente e quais as consequências e, eventualmente, o que falhou das barreiras, dos controles em todo esse processo. O último dos fatores, tempo. O tempo é algo bastante delicado, né? E às vezes cruel para uma organização que não tem uma cultura robusta. As lições, às vezes, elas são aprendidas, às vezes a empresa vivenciou a ocorrência de um acidente, agiu durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, porém, o tempo faz a gestão daquele tema, daquele assunto degradar. Por quê? Porque as ações, elas foram pontuais. As ações, elas não foram sistêmicas. Elas não foram eficientes e eficazes para garantir que, independente de mudança organizacional, independente do passar do tempo, esse foco, essa ação em evitar a recorrência de acidentes daquele tipo se perpetue. Então, a ineficácia, ela é algo que persegue e que perturba as organizações que, com o tempo, não fixam aqueles conceitos, não incorporam aquele aprendizado no seu sistema de gestão, na sua visão sistêmica. Quando falamos, isso é muito importante, vemos as causas, né, onde ocorreram os graves acidentes e vimos que o conceito das falhas em relação à idade de uma unidade. E vemos que o conceito de manutenção e inspeção se materializa como uma causa bastante frequente nas unidades acima de 30 anos. Ou seja, o que significa? Significa que as organizações têm uma política de integridade e confiabilidade comum, idêntica, para qualquer que seja o processo, qualquer que seja o estágio, seja de maturidade ou idade da organização, ou seja, inclusive, o nível de risco ou a tecnologia emplacada. Quando o que tem que regular e monitorar o processo de mudança e aperfeiçoamento da gestão de integridade e confiabilidade? Indicadores. Indicadores de performance proativos, indicadores de performance reativos, de integridade e confiabilidade, que garantam uma gestão e uma manutenção baseada em risco. O Risk-Based Maintenance and Inspection. É fundamental que exista esse conceito de gerenciamento de risco, esse conceito de integridade e confiabilidade com base em risco, para que esse perfil todo de geração de causas e falhas que vão contribuir com isso, ele se encurte e não haja esse aumento das falhas, aumento de acidentes maiores em função da idade que as unidades vão passando. Histórico do CCPS. O CCPS é uma instituição, talvez, das instituições mais importantes do mundo, na transferência do conhecimento, no compartilhamento de informações com profissionais, com empresas, com instituições públicas e, principalmente, com a futura geração que vai fazer da gestão, da prevenção de acidentes e da gestão da prevenção de fatalidades algo melhor do que essa nossa geração está vivendo. Então, o trabalho que é feito, que fazemos no CCPS, através de vários programas que vamos ver daqui a pouco, é um programa
São programas extremamente relevantes. E como ele nasceu? Nasceu após uma catástrofe. O acidente de Bhopal, em 3 de dezembro de 1984, nessa madrugada, com a liberação do isocianato de metila atingindo a cidade de Bhopal, onde nos primeiros dias gerou mais de 7 mil mortes e mais de 100 mil feridos, com fotografias extremamente sensíveis. Eu tive a oportunidade, em 3 de dezembro de 2004, ser o representante da América Latina no Congresso Mundial do CCPS em Bhopal, onde criamos um grupo que chama-se Bhopal Never Less. Bhopal nunca mais. Esquecer Bhopal, jamais. Aprender e nunca mais deixar acontecer Bhopal. Esse é o compromisso de todos os profissionais de gerenciamento de risco, esse é o compromisso de todas as organizações, esse é o compromisso de todas as instituições públicas, esse é o compromisso da sociedade. Cabe a nós preparar cada uma dessas partes interessadas para que exerça de forma qualificada o seu papel na prevenção de acidentes maiores. A história do CCPS, ele após esse acidente, foi feita uma reunião, uma grande reflexão dos Estados Unidos, nos órgãos públicos, no Senado americano, no governo americano e em todas as organizações, onde se decidiu criar o CCPS como um suporte, uma entidade não governamental, porém suportando a geração de conhecimento, suportando a questão de melhoria das legislações, suportando as empresas na prevenção de acidentes maiores. Então, em 85, nasceu o CCPS. E podemos destacar que um trabalho que foi feito recentemente, tem uns 2 anos mais ou menos, 2 anos e pouco, que foi a Visão 2020 do CCPS, é um guia fantástico, que ele traz para nós uma reflexão de o que é a organização do futuro, quais são os líderes do futuro, quais são os profissionais técnicos do futuro, qual é a comunidade de futuro que queremos, quais são as instituições públicas do futuro que queremos, para que possamos construir um mundo mais seguro, processos produtivos mais seguros. Esse guia é muito interessante e é disponível no site do CCPS, inclusive já traduzido para o português. Gostaria de ler uma fala do meu colega e amigo Shaquille, diretor executivo e CEO do CCPS, onde, no relatório anual do CCPS, ele destaca que o ano de 2020, por todas as medidas, com certeza ele vai entrar para a história como um dos mais difíceis de todos os tempos. Trouxe tragédia sem precedentes e desespero, e impactou quase todas as pessoas ao redor do mundo. Dito isso, o ano de 2020 também drasticamente mudou muito dos paradigmas que existiam e nos deu novas maneiras de operar, envolver e colaborar com a prevenção de perdas, com a formação de cultura. A visão e missão do CCPS é eliminar acidentes de segurança de processo, proteger pessoas, propriedade e meio ambiente. Qual a estrutura organizacional? Durante anos, participo desse comitê que chama-se Technical Steering Committee, Comitê de Direção Técnica. Esse comitê se reúne algumas vezes por ano e tem o papel de desenvolver com a área e com os comitês de gestão quais os programas plurianuais que serão desenvolvidos no CCPS, quais as prioridades dos projetos e como o CCPS vai contribuir mundialmente para a satisfação e o atingimento da visão e da missão da instituição. Existe um outro comitê, que é o Planning Committee, o Comitê de Gestão de Atividades, que se reporta ao Conselho de Administração, ao Conselho Consultivo, ao planejamento e operação dos comitês de projeto, e ele também acompanha as deliberações do Comitê de Direção Técnica, e ele é responsável por avaliar oportunidades em programas do CCPS em relação à sua estratégia e o potencial de gerar iniciativas, gerar novas tecnologias, gerar novas contribuições para todas as partes interessadas. Esse comitê é um comitê bastante importante. Aqui eu queria trazer para nós uma pequena fala, eu não vou ler, mas apenas para mostrar a vocês, às vezes as pessoas não conhecem, como o Risk-Based Process Safety, como o Sistema de Gestão de Segurança de Processo do CCPS, o RBPS, composto de 4 grandes pilares, e 20 elementos, ele é subdividido, mas não apenas em conceito,
não apenas num pilar ou em elemento, mas em ferramentas. Em ferramentas que apoiam as organizações e outras partes interessadas em como implementar os conceitos daquele pilar, como implementar os requisitos de cada um dos elementos. O primeiro pilar é compromisso com a segurança de processo, onde temos os 20 elementos, aqui nós temos 5 elementos, que é cultura de segurança de processo, padrões, legislações, requisitos, standards, desenvolvimento de competência, envolvimento das partes interessadas, envolvimento da força de trabalho e envolvimento das partes interessadas. Temos vários guidelines. Quando vocês veem GL, chama-se guideline. E existem, além dos guidelines, uma série de outros documentos. E aqui o importante é entendermos, do lado esquerdo, são as ferramentas gerenciais. Então, aqui tem ferramentas gerenciais que estimulam e favorecem a implementação do pilar de compromisso com segurança de processo e cada um dos seus elementos. Aqui temos as ferramentas gerenciais, guidelines, instruções, manuais, guias, né, de conhecimento dos perigos e riscos. Aqui é o segundo pilar, conhecimento dos perigos e riscos, onde temos 2 elementos. Gerenciamento do conhecimento e identificação de perigos e riscos. Quando vamos para os 2 recentes pilares, os 2 últimos pilares, gerenciamento de risco, olha no gerenciamento de risco quantos elementos temos. 2, 4, 6, 8, 9. 9 elementos. Óbvio que sabemos que sem o pilar de compromisso com a segurança de processo, fica muito difícil implementar o pilar de gerenciamento. As barreiras, os fatores críticos e fatores impeditivos aumentam sobremaneira. Mas esse pilar, ele é o pilar esse, o segundo pilar, e o elemento de análise de risco são os pilares técnicos. Técnicos que suportam a gestão de segurança operacional e que suportam o entendimento dos perigos, a identificação dos eventos iniciadores causados, eventualmente, pelos acidentes maiores, quais os controles ou barreiras preventivas e mitigadoras que existem para se evitar e para se mitigar o acidente maior e como podemos fazer para mitigar determinado tipo de acidente maior. Tudo isso está muito bem explicado, muito bem desenhado em todas essas ferramentas gerenciais e aqui agora vamos para ferramentas técnicas. Veja a perfeição desse sistema. Esse sistema traz o conceito de 4 pilares, que são ferramentas que permitem uma comunicação com alta liderança, uma comunicação numa linguagem executiva, onde nós podemos traduzir os 20 elementos em 4 pilares, nos conceitos dos 4 pilares, numa linguagem técnica, simples e empresarialmente adequada para conversar com líderes, conversar com board, com conselhos de administração. Descemos para os pilares, vamos aos elementos. Temos ferramentas técnicas, como falamos, temos ferramentas gerenciais, como falamos anteriormente, e temos as ferramentas técnicas. Ferramentas técnicas que tratam de softwares, sistemas de cálculo, softwares de reporte de acidentes e incidentes, ferramentas de avaliação de dimensionamento de sistemas de alívio e deflagração, cálculos de projeto de sistemas de emergência, toda a parte de desenvolvimento de cálculo, avaliação e dimensionamento de sistemas de venting e de controles de emissões, esse item extremamente crítico e muitas vezes ignorado ou não tão bem implementado nas organizações. Os perigos da reatividade química. Existem guidelines ou guias referentes à reatividade química, sistemas, softwares, matrizes, que orientam como na sua organização, ao você identificar os produtos perigosos que existem, as características físico-químicas desse produto, como nós tratarmos a reatividade química desses produtos, produto com materiais. E safe design. Um dos orgulhos que eu tive, participei como coautor, como autor de 4 guidelines do CCPS, um deles, o Engineering Design for Process Safety, esse guideline, onde se discute, se debate quais os requisitos, quais os aspectos que têm que ser considerados de segurança de processo no projeto, no desenvolvimento de novas instalações ou gerenciamento de mudanças, onde envolve mudança de instalação ou mudança de tecnologia, e temos que incorporar os conceitos de segurança de processo.
Aqui ainda, a parte toda de ferramentas técnicas. E aqui existe para uma reflexão, esse eu recomendo também que as empresas conheçam, chama-se The Business Case for Process Safety. É um guia que traz uma reflexão, trazendo experiência e benchmarks de várias organizações, de quais foram os ganhos empresariais dessas organizações na implementação de segurança de processo, através de indicadores, com estatísticas, que demonstram que investir em segurança de processo, investir em segurança operacional, não apenas reduz a ocorrência de acidentes operacionais, ou acidentes pessoais, mas sim melhora sobremaneira a performance operacional das organizações, a continuidade operacional e a reputação das organizações. Afinal, o que é sustentabilidade? É um sistema e uma cultura que traz todos os conceitos econômico, social e ambiental, incorporando a sistemática e a cultura de gerenciamento de risco. Recursos para se explorar. Livros publicados em 2020 no CCPS, esses 3. Diretrizes para segurança de processo, no modo operacional transitório, extremamente delicado, extremamente importante esse tema. Como impulsionar melhorias contínuas em segurança de processo a partir de incidentes investigados. A segurança de processo em upstream, de óleo e gás. Projetos em andamento. Vários projetos, 2021 e 2022, dentre eles, como foi mencionado, a importância do tema fatores humanos por Alexandrino, e um dos temas tratados na UBQ, o Fatores Humanos para Operações de Plantas e Processos, um manual e um guia que complementa e atualiza o Guideline de Human Factors, um guideline extremamente importante do CCPS, onde foi um dos guias que eu utilizei bastante, dentre outras inúmeras referências internacionais, na minha tese de mestrado sobre confiabilidade humana. Aqui é o Guideline Preventing Human Error in Process Safety, ou seja, esse guideline já existe, ele existe em inglês apenas, e ele provavelmente está sendo usado como referência para aquele manual que está sendo elaborado. Tem aqui uma série de iniciativas do CCPS em relação a fatores humanos, né? Dentre eles, uma preparação, e isso é legal, né? Uma preparação da futura geração, dos futuros profissionais, dentre os conceitos de fatores humanos. Ou seja, o futuro engenheiro, o futuro profissional industrial, ele tem que conhecer a questão técnica da sua carreira, por exemplo, mas ele tem que conhecer segurança de processos, aspectos técnicos, e ele tem que conhecer como os fatores influenciadores da performance humana podem contribuir positivo ou negativo na atuação dos profissionais no ambiente de trabalho. E aqui fica mais uma informação que quase todas as investigações nos acidentes graves, e aí entra Texas City, Piper Alpha, Phillips 66, Phasing, Cidade do México, mostram que fatores humanos aparecem como principal causa. E aí é fantástico. Na minha tese de mestrado, eu estudei como se fosse numa central petroquímica, qual o impacto da falha humana em projetos e na operação, e como essa falha humana, qual o impacto na ocorrência de acidentes na área industrial. Isso é extremamente interessante, porque uma série de estudos, ele foca bastante a falha humana, que se divide entre erro humano, que é a falha humana não intencional, e a violação, que é a falha humana intencional. Então, essa reflexão é importante, porque tanto para projeto quanto em operações, é importante identificarmos como podemos inibir, como podemos minimizar a probabilidade da falha humana ocorrendo tanto na concepção de novas instalações, como na operação dessas instalações. Monografias, não guidelines, mas monografias. Então, existem 3 que foram criadas: a avaliação e planejamento de riscos naturais, segurança de processo baseada em risco durante tempos de interrupção e reflexão dos líderes globais de segurança de processo durante e após pandemias. Recursos ainda para explorar. Temos uma série de eventos e reuniões em 2021. Trouxe essa lista para mostrar a vocês a abrangência de atuação do CCPS. Reuniões virtuais, congressos, seminários, reuniões específicas na América do Norte, na Europa, na América do Sul, na Ásia,
na Índia e Middle East. E teremos as reuniões do Technical Steering Committee, como apresentei a vocês, um dos comitês mais importantes do CCPS, onde participam e pode participar um membro, uma pessoa, um profissional de cada uma empresa membro, e aqui já existe toda uma agenda pré-definida desses seminários. Guidelines traduzidos para o português. Temos o RBPS, que é o Risk Based Process Safety, e ele trata e traz toda uma visão sistêmica do sistema de gestão, os 4 pilares, os 20 elementos, e foi a Petrobras como sponsor. Temos o Guideline de Gerenciamento de Mudanças, o MOC, Management of Change, e temos como sponsor a Fusa Engenharia, e eu tenho orgulho de gerenciar esse projeto, sou chairman desse projeto 261, que gerencia todo o envolvimento e todo o processo organizacional e processo de comunicação junto a todas essas partes interessadas, e eu acho que é um trabalho muito rico, muito importante para o nosso país. O guideline definindo e desenvolvendo competências em segurança de processos, tenho muito orgulho de dizer que a RCE Consultoria foi sponsor da tradução desse guideline, ele já está disponível para ser adquirido, né? E nós, para viabilizarmos a publicação desse livro, adquirimos 150 exemplares. A RCE Consultoria adquiriu 150 exemplares desse guideline e, com isso, juntamente com uma tiragem para oferecer ao mercado, conseguimos viabilizar a edição desse livro. Temos o livro de Lopa, que já está em revisões finais, mas também, aliás, não, desculpa, ele já está traduzido e já foi também disponibilizado, então temos o livro de Lopa já traduzido também para português. Temos outros livros em processo já de tradução. Esse é um guiazinho, é um guia de como selecionar indicadores proativos e reativos. Nós, da RSE, fomos sponsor e traduzimos esse guia para português, então ele existe em inglês e em português. Quem não conseguir, via o site, conseguir dar o download desse guia em português, por favor, pode enviar uma mensagem e nós conseguiremos disponibilizar. Esse manual é um manual extremamente importante, esse guia, que é a questão toda voltada à cultura e disciplina operacional. Então, temos a Dupont como sponsor, foi sponsor na tradução desses 2 guias, Disciplina Operacional e Condução de Operações de Forma Segura, e o guia Como Escrever Procedimentos Operacionais e Procedimentos de Manutenção de Forma Efetiva, com foco em segurança de processo. Aqui também fizemos esse guia em 2007, se não me engano, depois revisamos em 2010, e esse guia foi logo depois que publicamos o guia de Process Safety Metrics, que foi um dos guias que eu tive o prazer de ser um dos autores. Por fim, conclusão, a gestão de risco é estratégico para as empresas, para que se evite possíveis interrupções nas suas operações e para se evitar catástrofe. Por quê? Porque sem o gerenciamento de risco, não existe o conceito de vulnerabilidade, não existe o conceito do entendimento do como que está íntegro e confiável, ou o quanto não está íntegro ou confiável uma instalação. A percepção de risco, mas não apenas a percepção de risco para atividades ocupacionais, mas a percepção de risco em relação à segurança operacional é uma das informações, é uma das grandes virtudes de uma organização que tem uma boa cultura e que tem um bom sistema de segurança operacional implantado. Quais são as características de uma empresa, de uma organização que tem uma cultura de segurança e gerenciamento de risco forte? Primeiro, alto senso de vulnerabilidade. Alto senso de vulnerabilidade, conhecer quais são os seus gaps, conhecer eventual vulnerabilidade que exista e corrigir. As organizações estão engajadas, existe o assunto segurança de processo engajado em todos os níveis, em todas as funções da organização. Existe um processo de governança, existe um processo de comunicação. Confiança. Confiança entre as partes interessadas, não apenas dentro da organização, mas também entre a organização e o governo, entre a organização, comunidade, entre a organização e seus contratados e entre todos os níveis da organização.
construção de uma relação de confiança, transparência, é um dos fatores mais críticos para se construir uma cultura de segurança e gerenciamento de risco que se perpetue e que traga resultados de excelência. Lideranças com compromisso explícito e apoio à segurança operacional. Alta performance em segurança e excelência operacional. E gerenciamento de mudanças forte, robusto, implementado e gerenciado. Falar que tem tudo isso é fácil. Demonstrar que tem tudo isso é um pouco mais difícil. O nosso desafio é, através de indicadores proativos e indicadores reativos, poder fazer uma correlação do resultado desses indicadores e como eu consigo demonstrar, explicitar internamente e externamente o compromisso, a gestão e a excelência que a nossa organização tem em gerenciamento de risco e cultura de segurança. Muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, eu gostaria de parabenizar a UBQ, e aqui eu deixo mais um gift, um presente, que não é um presente, é um compromisso. Eu, como uma das pessoas que há muitos anos estuda o aspecto de confiabilidade humana, como ergonomista e como mestre em confiabilidade humana, e fazendo parte de uma organização que tem um compromisso com a prevenção de acidentes maiores, eu não podia deixar de, após ter sido sponsor da tradução do Guidelines de Desenvolvimento de Competência, a RCE Consultoria anuncia que, após ser sponsor da tradução do Guia de Desenvolvimento de Competência do CCPS, se candidata a ser sponsor da tradução do Guideline Manual de Fatores Humanos do CCPS. Sem dúvida, esse guideline, esse manual de fatores humanos que está sendo concluído como um dos trabalhos de projeto em curso, ele tem o potencial de trazer grande tecnologia, grande conhecimento para a indústria nacional e para todas as partes interessadas no entendimento de como cada uma das partes pode, dentro do conceito de sua responsabilidade e dentro de como atuar nessa responsabilidade, nas atividades inseridas nessa responsabilidade, como podemos minimizar a chance de falhar. Então, essa contribuição, publicamente eu estou assumindo esse compromisso de ser sponsor da tradução do Guia do CCPS e do Manual de Fatores Humanos. Muito obrigado, mais uma vez, tanto ao UBQ, aos palestrantes, como aos ouvintes e participantes. Estou aberto a perguntas. Américo, muito boa a sua apresentação. Acho que enriqueceu bastante aos que conhecem o tema de gerenciamento de risco e principalmente os que ainda estão no estágio inicial de conhecimento sobre o tema. Vou passar para você algumas perguntas que já apareceram no chat aqui. A primeira pergunta é do Vadson Dias. Quais os caminhos que devemos seguir dentro de uma organização para atingirmos a excelência em segurança de processo? Acho que o último slide seu falou bastante sobre isso, né? Isso, excelente, muito boa pergunta. Um dos aspectos extremamente importantes, além da parte técnica, né, é a busca da excelência como o atingimento de qualquer grande desafio, ele tem um começo. Qual é o começo? O primeiro passo. O primeiro passo, quando se busca a excelência em algo, é eu ter um diagnóstico para eu saber onde eu estou. Onde eu estou em relação aos perigos que existem no meu negócio, os riscos que existem em relação aos perigos e como é gerido esses perigos. Ao se identificar os gaps nesse diagnóstico, se constrói um plano plurianual de eliminação dos gaps, implementação das oportunidades de melhoria, sem esquecer algo. Não se desenvolve nenhuma oportunidade de melhoria se não se desenvolver competência. Portanto, é extremamente importante se montar
uma matriz tridimensional de desenvolvimento de competência. O que é uma matriz tridimensional? É aquela que define o que treinar, para que funções treinar e com que profundidade. Ou seja, com que proficiência. E aí, desde o conselho de administração da organização, o comitê executivo, composto de presidente e vice-presidentes, diretores e gerentes, o comitê de lideranças intermediárias, líderes intermediários, líderes de turno e operadores, tem que se montar um grande programa estratégico de desenvolvimento de competência, focando prioritariamente naquelas competências que vão, inicialmente, gerar um conhecimento e evitar acidentes maiores. E, seguidamente, após essa primeira concentração e foco, se foca na desenvolvimento de competência que vai trazer visão sistêmica, entendimento mais do sistema de gestão e como gerar processos de melhoria. Mas as primeiras competências, os primeiros conhecimentos de forma cirúrgica, identificar as fragilidades em relação ao potencial de ocorrência de acidentes e como parar esse sangramento. Como eliminar a chance de ocorrer esses acidentes maiores. Muito boa pergunta, obrigado. Américo, vou fazer uma pergunta que eu sempre faço, né, nesses seminários, né? Porque nós que já trabalhamos aí há anos na área de processo, né? E nós temos agências reguladoras, por exemplo, na área da aviação, ANAC no Brasil, na área de petróleo, a ANP, todas essas agências elas têm um SGSO, que é o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional. E são muito baseados em pilares como os que encontramos no CCPS, né, nos documentos aí do CCPS. No caso da segurança do processo e com foco nos pilares do CCPS, você teria alguma informação assim, qual desses pilares que as empresas têm maior dificuldade no gerenciamento? Teria essa informação? Sim, excelente. Ok, obrigado pela pergunta, Alexandrino. É importante nós destacarmos que algumas poucas décadas, uns 20 anos ou 15, se fortaleceu bastante os sistemas de gerenciamento operacional, em várias que sejam os segmentos, né? A questão de segurança operacional, ela se fortalece e cresceu muito na indústria militar, aeronáutica, né? Espacial e nuclear, né? A partir daí foi-se, em função das catástrofes acontecendo nos outros segmentos, foi-se exigindo e fortalecendo essa questão de segurança operacional. E uma das referências mundialmente conhecidas e que serviram de base para uma série de referências que você citou aí é a própria OSHA 29 CFR 1910-119, que foi uma das primeiras legislações que traz esse conceito mais forte de uma visão ampla e focada, né, em relação à segurança operacional. Que são os 14 elementos de segurança de operacional ou segurança de processo da OSHA. Temos alguns outros sistemas, a EPA, da Environmental Protection Agency americana, a diretiva de Seveso, dentre outras, né? E esses outros sistemas todos que você citou e que alguns se basearam nessas normas e alguns outros standards mundiais de human factors, de fatores humanos, como a API 770, que trata do erro humano de uma forma técnica bem enfática, essa norma de engenharia, essa norma técnica de erro humano, como outras normas cognitivas da escola francesa ou inglesa, que trata do lado cognitivo de fatores humanos. Todos eles trazem um conceito forte de que um dos elementos mais críticos também é gerenciamento de mudança. Gerenciamento de mudança, quando falamos de gerenciamento de mudança, estamos falando de, todo mundo fala os mais instruídos de 3 dimensões, mas não existe apenas 3 dimensões. Dentro do conceito de gerenciamento de mudanças, existem 4 grandes dimensões, que é gerenciamento de mudança das instalações, gerenciamento de mudança de tecnologia, gerenciamento de mudança de pessoas e gerenciamento de mudança organizacional.
Quando tratamos do conceito de gerenciamento de mudança organizacional, estamos falando no potencial de se mexer com a cultura da organização, com os aspectos de relação de liderança, com os aspectos de definição de hierarquia, com os aspectos de alocação ou não de recursos. Portanto, eu diria, gerenciamento de mudança, integridade e confiabilidade de ativos, e esses dois são extremamente críticos quando nós temos um elemento que é básico, muito básico, e que precisa existir, que é o conhecimento de perigos e riscos. Mas as ferramentas de análise de risco, elas já são mundialmente conhecidas. Então, se você me pergunta se é difícil, não é difícil. É só colocar energia, colocar tecnologia, e você vai conhecer os seus perigos e riscos. Quando nós vamos para os outros dois, que aí falamos de integridade e confiabilidade de ativos com base em risco, nós estamos exigindo que uma área de manutenção, uma área de integridade e confiabilidade de ativo, se integre com o sistema de gerenciamento de risco. Aí isso não é muito comum. E de outro lado, quando vamos para a área de MOC, gerenciamento de mudanças, tratando das 4 dimensões, também não é algo muito simples, porque não é só criar um procedimento e achar que implantar um procedimento se resolve. Para se implantar um processo de gerenciamento de mudança, tem que se trabalhar o aspecto técnico e tem que se trabalhar também o aspecto de mudança de cultura. Ou seja, nós temos que implantar uma cultura focada em se gerenciar as mudanças potenciais e ou reais que ocorrem na organização. Obrigado, parabéns por sua pergunta. Estão aparecendo bastante perguntas aqui, Américo, mas tem uma que já apareceu aqui e que também é uma curiosidade. A perda de contenção de barragens na mineração é considerado um acidente de segurança do processo? Muito boa pergunta, e nós temos vivenciado uma série de debates relacionados a isso no mundo inteiro. Recentemente eu participei de um grupo de debate na Ásia, onde estamos desenhando algumas estratégias em relação à segurança operacional. E o CCPS, na sua origem, o CCPS é vinculado ao AIT, que é o American Institute for Chemical Engineering, que é uma instituição voltada à área de química petroquímica. Então, originalmente, no nascer de todas as concepções, se vinculou muito a questão do acidente ou a perda de contenção de chemicals, de produtos químicos. Porém, com o processo de amadurecimento, e eu tive o prazer de participar de uma série de debates dentro do próprio CCPS nos últimos 10 anos, onde nós estamos trazendo esse engajamento e trazendo esse conceito de que, quando falamos de liberação de energia, não é apenas a energia de um produto inflamável ou até explosivo, enfim, pode ser qualquer liberação de energia. A perda de contenção que gera uma grande liberação de energia que potencialmente pode causar grandes perdas, isso está relacionado à segurança operacional, e um debate belo que participei, foi em relação a sistemas elétricos. Nós podemos, a depender do nível de potência instalada no sistema elétrico, eu ter curtos-circuitos com liberação de grandes explosões no sistema elétrico, que pode gerar múltiplas fatalidades, gerar grandes danos a ativos e blackouts, etc, etc. Como o exemplo que foi falado de vocês, ruptura de barragem, sem dúvida. A ruptura de barragem é um evento de segurança de processo dentro de um conceito de segurança operacional. Aí, se as pessoas quiserem manter, existem empresas que estão indo com 2 conceitos. Mantém o assunto, o conceito de segurança de processo, vinculado a processo com chemicals, com produtos perigosos, incluindo tóxicos, tá? Ou energia perigosa, vinculada ao processo produtivo, e joga dentro de um guarda-chuva de segurança operacional liberações de energia que possam potencialmente causar danos a partes interessadas. Inclusive, a matriz de classificação de risco pode ficar a mesma. É só uma questão de conceito. Então, respondendo, sem dúvida, podemos considerar, sim, um evento de ruptura de barragem como um evento de segurança de processo /operacional. Boa pergunta. Américo, tem várias perguntas, né? Mas a gente já está finalizando praticamente o
nosso tempo aqui previsto. Mas tem uma pergunta aqui que ela tem uma relação, inclusive, com um dos entregáveis do nosso grupo, que é ter o conhecimento do grau de maturidade das empresas com relação à gestão de segurança operacional, gestão dos fatores humanos, gestão de segurança dos processos. O Luiz Carneiro escreveu assim: excelente apresentação, Américo. Uma riqueza de bibliografia e referências para aprofundamento. Em sua avaliação, nosso país encontra-se em que estágio na cultura de segurança e gerenciamento de risco? Pô, que pergunta. Parabéns pela pergunta. Essa pergunta, por si só, não se precisa um único slide para responder, e podemos levar 1 hora debatendo todo esse grupo sobre isso. Primeiro, eu vou contextualizar estágios de cultura, né? Contextualmente, nós podemos, teoricamente, podemos contextualizar 4 grandes estágios: instinto natural, dependente, independente e interdependente. O instinto natural é aquele estágio em que não existe padrões, não existe liderança, as pessoas previnem-se ou não em relação a uma perda pelos seus medos. Dependente é aquele estágio em que existem alguns padrões e procedimentos, porém, o conceito de prevenção de perdas e o atingimento de resultados depende de grande supervisão, grande controle e monitoramento. São os chamados fiscais de campo, aquelas empresas onde possuem centenas de técnicos de segurança que vão para o campo para ficar apontando, etc, etc. É o estágio dependente. Você tirou o monitoramento, a estatística de acidentes sobe. O estágio independente é aquele onde existem padrões e procedimentos, existe um entendimento e uma competência sobre prevenção de perdas, e existe uma cultura individual de que quem é responsável pela prevenção de perdas, minha sou eu. Pode mudar a liderança, pode não ter padrão ou procedimento para aquilo, se eu não conhecer aquela atividade eu não vou fazer, ou seja, eu me preocupo com a minha prevenção. E aí, esse estágio chama-se independente. O interdependente é quando os indivíduos ou a sociedade não apenas se preocupa com a sua segurança, mas com a de todos. E aí, respondendo imediatamente a vocês, nós temos grande mar, vamos chamar de Brasil assim, no estágio, eu diria, entre instinto natural, algumas operações de instinto natural, seria muito básico, muito primário eu dizer que as atividades operacionais no campo, no Brasil, por exemplo, nas pequenas fábricas, existe dependente. Tem muitas que não tem padrão e procedimento de nada. Então, uma grande massa de operações está no instinto natural. Essas, entende-se, empresas pequenas, empresas que não têm nem recursos, nem tecnologia, nem profissionais que entendam de segurança. Ou algum tipo de atividade, temos muito isso na construção civil, dentro de algumas empresas vemos alguns absurdos. Na área de construção civil, por exemplo, ainda algumas empresas ou algumas pessoas de instinto natural. Porém, no Brasil, a grande maioria, ele está no estágio dependente. E aí, para você entender, dependente, eu quando classifico e faço um diagnóstico de cultura, eu classifico cada dimensão dessa em 4 subdimensões. Então, em 4 quartis. Então, eu diria que o Brasil ele não chegou ainda na sua média, na mediana do estágio dependente. Ou seja, é impossível alguém chegar e dizer que metade das empresas no Brasil que possui perigo, que pode gerar uma fatalidade, metade dessas empresas tem padrões e procedimentos implantados, tem uma liderança aculturada e entendendo o que é segurança e o seu compromisso, tem profissionais de segurança com competência, tem indicadores, etc, etc, e tem supervisão e controle ativa. Nós não temos metade disso. Se tivéssemos metade disso, nós não teríamos uma das estatísticas maiores do mundo de fatalidades no trabalho. Então, nós estamos abaixo da mediana do estágio dependente. Muito boa essa pergunta, muito profunda. Parabéns. Américo, infelizmente, já ultrapassamos aqui 4 minutos, mas para finalizar, né, são várias perguntas aqui que, inclusive, as minhas mesmas eu nem fiz.
É porque surgiram muitas perguntas aqui, realmente. E a gente vai tentar canalizar para você, para respondê-las pessoalmente. Ótimo. Tá? Perfeito. Mas, para finalizar, tem uma pergunta aqui do Jarbas Santos, da Dupont Soluções Sustentáveis. Tá? Excelente o tema. Minha pergunta é: como uma empresa sem cultura de segurança definido ou desenvolvido pode identificar o momento a buscar desenvolvimento na área de segurança da operação, segurança de processo? Jarbas, obrigado por sua pergunta e, como duponiano, que sou também, né, pois fui líder de XI da Dupont, eu tive bastante oportunidade de ver, né, auditando unidades da Dupont em diferentes países, e buscando verificar a aderência a padrões elevados e estándares elevados. Eu pude ver o quanto é importante não acreditar, são quebras de paradigma, de que as unidades industriais em países em desenvolvimento ou países mais pobres, a estatística de acidentes ou a possibilidade de ocorrer acidente é maior. Não, não. A cultura da organização, ela se sobrepõe, ela é mais forte do que, eventualmente, a cultura do local, a cultura do país. Ou seja, o grande desafio é construir uma cultura forte na organização. Mas a sua pergunta foi: e quando não existe a cultura, o que eu tenho que fazer? Quando não existe a cultura, né, nós temos que, através do diagnóstico, primeiro passo, chegar à conclusão e identificar que não existe a cultura. Né? Então, ao se identificar, não adianta ir com discurso, não adianta querer aplicar ferramentas que são necessárias ou são úteis ou eficazes para uma organização que está num estágio um pouco mais avançado, querer aplicar essas mesmas ferramentas em uma organização que não tem cultura nenhuma de segurança e, às vezes, numa organização que não tem padrões e procedimentos nenhum também de segurança. Tem às vezes, instruções básicas ou práticas de trabalho não formalizadas. Então, às vezes, em alguns diagnósticos, nós ouvimos: não, nós fazemos isso aqui assim, mas não está escrito, mas fazemos assim. Então, o que é que precisa fazer? Entender que essa organização ela está no instinto natural, do instinto natural para o início, bem início do dependente, e aí, amigo, através desse diagnóstico, construir toda a base de gaps e o que precisa ser construído, tanto a nível de desenvolvimento de competência, como a nível de padrões de engenharia, padrões de realização de atividades, padrões de manutenção, padrões de segurança simples. A palavra aqui agora é essa, para eu concluir. O complexo não é o melhor. Eu costumo verificar em organizações que não estão num nível avançado procedimentos super complexos, que poderiam ser apresentados nos melhores congressos do mundo, mas não são cumpridos 30%. Por quê? Porque fizeram Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, colar. Pegaram um procedimento, ou foi dado a essa organização, por uma empresa, um procedimento que não é condizente, que não é execuível com o estágio cultural, com o nível de competência que aquela organização tem. Portanto, tanto a cultura se evolui, como os próprios padrões e procedimentos, eles evoluem com o tempo, junto com a organização. Porra, essa pergunta sua foi muito boa. Parabéns, muito bom. Américo, infelizmente temos que encerrar, já ultrapassamos aí 8 minutos, né? Mas realmente o tema é muito interessante e surgiram muitas perguntas aqui que, infelizmente, dentro da programação a gente não vai conseguir cobrir todas. Aí vamos ver um mecanismo para passar essas perguntas e retornar para as pessoas que as fizeram. Eu vou propor um mecanismo a você aqui agora de uma forma inédita. Você passa as perguntas para mim, eu com a minha equipe de TI, eles vão fazer a pergunta, eu vou responder em vídeo e passo para você para que seja transferido, anexado ao vídeo da palestra. E com isso, nós podemos atender a todas as perguntas das pessoas que participaram. Sim. Muito obrigado a todos vocês, obrigado, Alexandrino, e a todos os participantes. Um grande abraço a todos, estarei acompanhando o evento. A OBQ, em nome da OBQ e do seu grupo de estudos,
agradecemos muito a sua colaboração. Com certeza, a sua palestra será um input aí para organizações que ainda estão em um estágio evolutivo que, com certeza, demandará bastante passos para frente para chegar à excelência. Muito obrigado, Américo. Muito obrigado.